Olá, vamos mergulhar hoje numa passagem que, olha, costuma deixar muita gente pensando, né? Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. É aquela história que Jesus conta para os discípulos sobre um administrador, digamos assim, bem criativo na hora do aperto. Muitos conhecem como a parábola do administrador infiel ou desonesto. A nossa fonte principal, claro, é o texto bíblico mesmo. Então, para começar, a história parte de um homem rico que tem lá o seu administrador. E aí chegam umas denúncias, sabe? De que o funcionário tá, esbanjando os bens do patrão. Isso. E a coisa escala rápido. Pois é, o rico chama o cara, pede as contas e já dá o aviso. Olha, você não pode mais continuar como o meu administrador. Basicamente, né? A demissão tá na mesa. Exato. O sujeito tá ali, com a corda no pescoço, demitido e provavelmente com a reputação indo pro espaço. É um ponto de partida bem dramático, não acha? Um profissional que tá prestes a perder tudo e o foco da narrativa muda na hora para a reação dele. Como é que ele vai lidar com essa crise toda, né, que surge de repente? E a pergunta que fica no ar desde o comecinho é: que lição Jesus queria passar com uma história que parece, assim, à primeira vista até, valorizar a esperteza de alguém agindo de forma, eticamente questionável? Sim, é uma parábola que sempre gera muita discussão, né? Historicamente. Com certeza. E o interessante é que o texto nos dá acesso ao pensamento do administrador. Ele fica ali refletindo, né? Meu senhor vai me tirar a administração. O que é que eu vou fazer? Para trabalhar na terra, cavar, não tenho força física. Para pedir esmola, tenho vergonha. É um retrato bem honesto, né? De alguém calculando as opções numa situação bem desesperadora. E percebe as próprias limitações e a urgência. Ficar parado ali não dá. E é uma autoanálise muito pragmática, né? Ele não se entrega ao desespero, não fica de autocomiseração, ele avalia a realidade. Perder o emprego, não leva jeito para trabalho braçal e pedir esmola, isso fere o orgulho dele. Essa clareza sobre a própria situação é que impulsiona ele a buscar uma saída, mesmo que seja uma saída, assim, meio fora do padrão, né? Totalmente. E aí vem o clique, a ideia. Ele pensa, já sei o que vou fazer. Sim, quando eu for demitido, vou ter pessoas que me recebam em suas casas. O plano começa a rodar. Ele chama os devedores do patrão um por um. O primeiro lá devia, 100 barris de azeite. O administrador fala, pega sua conta, senta aí rapidinho e escreve 50. Direto ao ponto. E o segundo, que devia 100 medidas de trigo. A ordem é parecida. Pega lá sua conta e escreve 80. É uma ação muito calculada, rápida, o texto até enfatiza depressa, e ele usa a autoridade que ainda tem. Mesmo que por um fio, né? Exato, por um fio, mas ele usa. Essa ação é fascinante de analisar, sabe? Primeiro, a rapidez, ele não fica enrolando, não procrastina. Segundo, o objetivo é muito claro, garantir um futuro para ele, construir uma rede de segurança social, né? Para quando estiver desempregado, ele quer que essas pessoas que foram beneficiadas pela redução da dívida se sintam gratas e o acolham depois. Faz sentido, uma troca de favores futura. Exato. E terceiro, a maneira como ele faz isso. Ele está usando recursos que, assim, estritamente falando, são do patrão, né? O valor total das dívidas, ele usa isso para criar um benefício pessoal futuro. Na prática, ele está criando capital social às custas do chefe. É aí que a coisa fica complexa, porque vem a parte que talvez seja a mais desconcertante de toda a parábola. O versículo 8 diz, e o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. E isso dá um nó na cabeça de muita gente. Com certeza. Como assim? O patrão que foi lesado elogia o funcionário que acabou de diminuir as receitas dele. Então, aqui é crucial entender o que exatamente está sendo elogiado. O texto original, em grego, usa a palavra phronimos. A gente traduz como esperteza, sagacidade, prudência. Não é um elogio à desonestidade em si, à fraude. Phronimos refere mais a uma inteligência prática, sabe? Uma astúcia voltada para a sobrevivência, para garantir o próprio bem-estar numa situação difícil.
É a habilidade de ler o cenário, antecipar o futuro próximo e agir de forma decisiva para se proteger. Ah, entendi. O patrão, mesmo sendo a vítima financeira da história, ele reconhece essa capacidade estratégica do funcionário. Talvez ele tenha sido pego de surpresa, sim, mas ele consegue admirar a jogada inteligente, a presença de espírito do administrador ali no aperto. Tá, então não é tipo parabéns pela sua falta de ética, mas sim um uau, que pensamento rápido para se salvar. Exatamente, é um reconhecimento da inteligência prática, da capacidade de pensar e agir sob pressão para garantir o futuro. Isso ajuda muito a entender. Sim, clareia bastante. E parece que Jesus usa justamente essa qualidade, essa frônimis, como gancho para o ensinamento principal, né? Precisamente. Esse elogio, por mais estranho que pareça no começo, é a ponte para a aplicação que Jesus faz logo em seguida. Ele continua dizendo assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos, e aqui ele usa de novo uma forma da palavra frônimoi, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Uau! Aqui está um insight poderoso, quase provocador, né? Jesus observa que as pessoas focadas nas coisas deste mundo, nos negócios terrenos, muitas vezes mostram mais diligência, mais planejamento estratégico, mais ação decisiva para assegurar o futuro material e social delas, do que as pessoas que se consideram espirituais, os filhos da luz, mostram para assegurar o futuro eterno. Nossa, isso é forte. É quase um puxão de orelha, então. Parece que sim. Ele está dizendo que aqueles que deveriam ter a visão mais ampla, o objetivo mais importante, às vezes são menos estratégicos, menos diligentes do que aqueles focados em ganhos que são imediatos e temporários. Parece ser essa crítica implícita, sim. Não que os filhos da luz sejam menos inteligentes, claro, mas talvez menos focados, sabe? Menos urgentes, menos estratégicos em relação àquilo que eles afirmam ser o maior tesouro deles. A comparação serve para despertar os discípulos. Olha só como esse administrador agiu com determinação para um futuro incerto e terreno. Vocês deveriam agir com pelo menos a mesma determinação para um futuro certo e eterno. Faz todo sentido agora. Essa ideia de usar a estratégia mundana, mas para um fim espiritual, fica bem clara na instrução que vem logo depois, né? No versículo 9, e eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando o dinheiro acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que seria exatamente esse dinheiro injusto? Meio forte o termo, né? O termo grego é mamon da injustiça. Mamon é uma palavra de origem aramaica que meio que personifica as riquezas, o dinheiro, os bens materiais em geral. Chamar de injusto não significa necessariamente que todo o dinheiro vem de fonte ilícita. Ah, tá. Mas reconhece que, neste mundo que a gente vive, o mundo caído, as riquezas muitas vezes estão envolvidas em sistemas de injustiça, sabe? Elas podem corromper ou podem se tornar um ídolo que compete com a nossa lealdade a Deus, como Jesus vai dizer logo mais. Entendi. Então a instrução é: peguem esses recursos materiais, que são terrenos e potencialmente problemáticos, por isso injustos, e usem de forma estratégica, assim como o administrador fez. Só que o objetivo é diferente. É fazer amigos que resultem em acolhimento nas moradas eternas. Que amigos são esses? Boa pergunta. A interpretação mais comum é que fazer amigos aqui significa usar os recursos materiais para praticar generosidade, a caridade, a misericórdia, para construir relacionamentos, construir comunidade com base nos valores do reino de Deus. Certo. Essas ações, esse investimento em pessoas e em propósitos divinos é o que gera o tal tesouro no céu. Quando a vida aqui na Terra e as riquezas, quando acabar, chegarem ao fim, são esses amigos, vamos dizer assim, que talvez representem Deus, os anjos ou a própria comunidade de fé que viu a generosidade, são eles que, metaforicamente, receberão a pessoa nas moradas eternas. Entendi. É como redirecionar a esperteza do administrador. Ele usou recursos que não eram dele para garantir um teto terreno temporário. Os discípulos devem usar os recursos que administram e que, no fundo, vêm de Deus para garantir um lar eterno.
Essa ideia de administração é muito interessante. Quer dizer, a gente não é dono absoluto das coisas, mas sim administrador do que a gente tem, seja muito ou pouco. Exato. E a forma como a gente usa essa administração aqui na Terra tem implicações para a eternidade. Precisamente. E os versículos que vêm na sequência, do 10 ao 13, funcionam como um complemento essencial. Eles dão o quadro ético que impede que a gente interprete a parábola como uma licença para malandragem, sabe? Sim, sim. Jesus estabelece ali princípios muito claros sobre fidelidade e lealdade. É verdade. Ele diz: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Como isso se conecta com o tal dinheiro injusto? Então, as pequenas coisas aqui são geralmente interpretadas como sendo justamente os bens materiais, o dinheiro injusto. São pequenas quando a gente compara com as grandes coisas, que seriam as verdadeiras riquezas espirituais, as responsabilidades no reino de Deus. Jesus está dizendo que a forma como a gente lida com dinheiro, com posses materiais, é um teste de caráter. A integridade ou a falta dela, que a gente mostra na gestão desses recursos terrenos, revela se a gente está apto para lidar com responsabilidades espirituais maiores. Faz sentido. E ele reforça isso logo no versículo seguinte. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? É quase um critério de avaliação mesmo. Exatamente, é um argumento lógico. Se alguém não se mostra confiável na administração de algo que é temporário e, de certa forma, externo, dinheiro injusto, como é que essa pessoa poderia receber a confiança para administrar o que é realmente valioso e eterno, o verdadeiro bem, as riquezas do reino? A fidelidade no pouco qualifica para o muito, a infidelidade no pouco desqualifica. Simples assim. E tem mais uma camada ali no versículo 12. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Isso parece voltar à situação do administrador, né, que lidava com os bens do patrão. Sim, tem uma aplicação dupla aí, bem interessante. Primeiro, claro, remete direto à parábola. O administrador foi infiel com o que é dos outros, os bens do patrão. Mas num sentido mais amplo, pode significar que tudo que a gente tem nesse mundo, nossos bens, talentos, tempo, na verdade não é nosso em termos absolutos. Foi confiado a nós por Deus. É o que é dos outros, nesse sentido. Somos administradores, então. Exato. E a fidelidade nessa administração é a condição para a gente receber a nossa herança verdadeira e eterna, aquilo que é vosso por direito, como filhos de Deus. Ou seja, a forma como a gente trata o que é de Deus aqui determina o que a gente vai receber dele lá. Nossa, isso coloca uma responsabilidade imensa sobre como usamos tudo que temos. E tudo isso culmina naquela afirmação final, super direta e conhecida no versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro mamon. Essa declaração é o fecho de ouro ético da passagem. Ela resolve qualquer ambiguidade que a parábola pudesse ter deixado. A questão fundamental não é só como a gente usa os recursos com esperteza e fidelidade, mas a quem pertence a nossa lealdade final. A escolha definitiva. Isso. O dinheiro, Mammon, representa aqui não só as posses, mas todo o sistema de valores, de seguranças que o mundo oferece e que compete pela nossa devoção, pelo nosso coração. E Jesus afirma categoricamente: é impossível manter uma lealdade dividida. Ou você serve a Deus, com tudo que isso implica, fidelidade, generosidade, foco no eterno, ou você serve ao sistema de Mammon, com tudo que isso implica, acumulação, busca por segurança terrena, muitas vezes injustiça. A escolha é excludente, não dá para ficar em cima do muro. Então, olhando a estrutura toda, faz muito sentido. A parábola inicial choca um pouco ao mostrar a esperteza do administrador, sim, mas o propósito não é elogiar a desonestidade, é usar essa figura para ilustrar a urgência, a ação decisiva, a visão de futuro que Jesus quer ver nos seus seguidores. Exato. Depois, ele compara essa diligência mundana com a diligência espiritual que às vezes fica devendo, né? Em seguida, ele direciona essa esperteza
para o uso correto dos recursos materiais, generosidade com foco no eterno e, por fim, amarra tudo nos princípios firmes de fidelidade e lealdade exclusiva a Deus. Perfeito. Recapitulando os pontos principais. A parábola não é um aval para a desonestidade, mas um desafio contra a nossa complacência, a nossa acomodação. Ela nos chama a ter a mesma inteligência prática, o frônimos, o mesmo senso de urgência e a mesma ação estratégica daquele administrador, só que aplicados aos valores do reino de Deus. Certo. Para investir no futuro eterno. E tudo isso tem que ser feito com fidelidade, nas pequenas e nas grandes coisas, reconhecendo que somos administradores e, fundamentalmente, com uma lealdade que não se divide, lealdade a Deus, rejeitando a idolatria do dinheiro de Mamon. Fica bem claro. É um chamado à ação espiritual, mas uma ação estratégica e com base ética sólida. Fica muito claro que a passagem é bem mais rica e complexa do que só uma historinha sobre um funcionário esperto, né? Ela nos confronta sobre nossas próprias prioridades, sobre como a gente está administrando os recursos que tem em mãos, sejam eles quais forem. Sem dúvida nenhuma. A força da parábola está justamente aí. Usar um exemplo tão mundano e até problemático para tirar uma lição espiritual tão profunda, tão penetrante. Ela nos obriga a questionar. Será que estamos sendo tão diligentes, tão estratégicos em relação à nossa fé, ao nosso futuro eterno, quanto nós somos ou quanto outras pessoas são em relação aos projetos e seguranças aqui da Terra? É uma boa pergunta. E isso nos deixa com uma questão final para refletir, talvez. A crise da demissão, ali iminente, foi o gatilho para a ação decisiva e estratégica do administrador. Ele viu o fim da linha chegando perto e agiu com clareza de propósito. Isso leva a gente a pensar: de que forma a consciência da nossa própria finitude ou a experiência de crises pessoais, como isso pode ou deveria aguçar nosso senso de urgência e nos levar a agir com mais decisão em relação àquilo que a gente declara ser o mais importante na nossa vida? Fica aí uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Se você gostou deste vídeo, digite amém nos comentários.